Olá pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam. Pessoal, daqui pra frente, como vocês sabem, nós vamos fazer essas nossas videoaulas, tá bom? Então se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, passado, presente ou futuro, quiser tirar uma dúvida, pode me chamar no Facebook, meu Facebook é Ariel Maraston, eu vou aceitar qualquer um de vocês que queira tirar dúvidas, e é isso aí. A partir de hoje a gente vai começar com o tema concentração em traços. Então vocês já viram o conceito de concentração, nós fizemos o experimento de perfume, espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? A ideia daquilo é mostrar para vocês que a gente fez um perfume com uma concentração de 10% por causa de todas as medidas que a gente usou, mas a partir de hoje a gente vai começar por concentração, tá? Eu deixei isso aqui, esse slide no final, mas eu vou falar agora. Tá? E antes de vocês me perguntarem que slide, tá? As aulas que eu vou fazer, elas são em slide, tá? Então eu vou usar o celular aqui para me guiar e eu vou disponibilizar o slide para quem quiser no Facebook, só me chamar que eu disponibilizo para vocês, tá? Então esse slide que eu vou começar agora, eu tinha deixado lá para o final, mas eu vou começar utilizando ele, tá? Por que é importante a gente estudar a concentração em traços? Vocês devem ter acompanhado no jornal, há um tempo atrás, a notícia que falava que tem papel na carne, ou notícias mais antigas como tem soda cáustica no leite, ou tem pelo de rato na Coca-Cola, no chocolate tem barata, no chocolate tem inseto. Será que isso tudo é verdade? E a resposta é sim, é verdade sim. É normal, é estipulado por lei, isso é em todos os países do mundo, é inevitável com que esse tipo de coisa aconteça. Só que a concentração de contaminantes, de produtos tóxicos ou perigosos é muito pequenininha, é irrisória, não causa mal ao ser humano. Tá? Existem inúmeros estudos que apontam os graus de risco e a contaminação dos produtos. Então hoje vocês vão entender, pela parte de cálculo, como que a gente chega nesses resultados. Se a gente sabe que a concentração de um produto é perigosa ou não é perigosa. Tá? Mas a aula de hoje vai ficar mais para a área da matemática, não vai ficar tanto para a explicação do que é perigoso, do que não é e tal, vocês vão ver pelos próprios números. Então vamos lá. O conceito de porcentagem eu acredito que todos vocês saibam, mas eu vou dar uma recapitulada simples aqui. Basicamente, quando a gente fala que alguma coisa tem 1% de concentração, quer dizer que a gente tem, para cada 100 partes de um todo, uma parte contaminada, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma proveta de 50 ml. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? 50 ml. 50 ml é uma parte total, são 100 partes. Se eu falo que 1% está contaminado, quanto que isso significa? Bom, 1% de 50 ml, se 10% são 5 ml, 20% são 10 ml. 5% são 10% são 5 ml, então 1% são 0,5 ml. Entenderam mais ou menos? A gente vai trabalhar com os números daqui a pouco para vocês enxergarem. Então 1% é isso, quer dizer que uma parte dessas 50 partes representa, uma parte dessas 100 partes representa 1%. Beleza. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o cálculo. Coloquei aqui. Imagina, eu vou dar uma lida aqui no slide para vocês conseguirem ver comigo. Imagine que coloquemos 1 grama de cloreto de sódio em 99 gramas de água. Podemos dizer que esse cloreto de sódio estará em uma solução de 1%, pois ele representa 1 grama no total de 100 gramas. Por que 1 grama no total de 100 gramas? Porque eu tenho 1 grama de cloreto de sódio para 99 gramas de água. Quanto que é o total? O total é o que eu tenho de cloreto de sódio mais o que eu tenho de água, totalizando 100 gramas, tá? Não estou falando de volume de água, estou falando de peso de água. Eu coloquei água e pesei ela em cima de uma balança. Então tá, então se eu tenho 1 grama de cloreto de sódio para 100 gramas totais de solução, quer dizer que eu tenho 1% de cloreto de sódio nessa solução. Beleza? Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho 23 gramas de cloreto de sódio para 295 gramas de água. Qual será a concentração desse cloreto de sódio na água? Para isso, eu faço uma regra de 3 simplesinha que está aqui do lado. 23 gramas está para 295, totalizando 318 gramas. Então eu sei que 318 gramas é o total de 100%.
Tá? Então, 318 gramas são 100%, enquanto 23 gramas vai ser o que eu quero descobrir em porcentagem. Faço a regra de 3 e chego lá naquele valor, 7,2327. Tá? Então, as 23 gramas de cloreto de sódio representam 7,2% de solução. Isso é a concentração em porcentagem, para 100 partes. Beleza? Aqui eu já aumentei uma casa decimal, então em vez de ser uma parte para 100, é uma parte para 1000. Então em vez de ser 0,1%, então em vez de ser 1%, 1000 partes vai ser 0,1%. Entenderam mais ou menos? Tá? Pensa comigo. 100 partes, 100%. Uma parte dá 100, 1%. 0,1 parte para 100, uma parte para cada 1000. Tá? Tranquilo? Continuando com os cálculos, imagine agora que a gente coloca 1 grama de cloreto de sódio em 999 gramas de água. A gente vai ter o total de 1000 gramas de solução, 999 da água mais uma de cloreto de sódio. Portanto, esse cloreto de sódio representa 0,1%, ou uma parte para cada 1000. Para cada 1000 partes de massa, uma parte dessa massa é de cloreto de sódio. Tá bom? Então aqui embaixo a gente tem outro cálculo. Imagine que a gente tem 3,7 gramas de cloreto de sódio para 3.324 gramas de água, ou seja, 3 kg 324 gramas. Qual seria a concentração de cloreto de sódio na água? Para isso precisamos calcular o total da solução e depois a regra de 3. Então eu tenho 3.324 de água mais 3,7 de cloreto de sódio. Isso tudo me dá 3.327,7 gramas. Então eu sei que esses 3 kg 327 gramas são meu 100%. Se eles são meu 100%, 3,7 gramas representam quanto disso aí? Eu faço a regra de 3, tá? E chego no resultado de 0,1118. Ou seja, os 3,7 gramas de cloreto de sódio representam 0,111% ou 0,11%, tá? Não faz tanta diferença a quantidade de números decimais para esse caso em específico. Mas eu posso falar que eu tenho 1,11 partes de cloreto de sódio para cada 1000 partes totais de solução. Ou seja, se eu tirar 1000 partes de solução, eu tenho garantia que eu vou ter 1,11 partes de cloreto de sódio. Seja com moléculas, íons, átomos, do que eu quiser entender isso aqui. Tá bom? Mas não se preocupem com isso, se preocupem só com os cálculos por enquanto. Então, porque é importante, a gente já falou. E agora, quais são os limites de tolerância para os produtos? Tá? Então, antes de entender os limites, pessoal, a gente precisa entender que existem conceitos chamados ppm, ppb e ppt. Parte por milhão, parte por bilhão, parte por trilhão. A gente viu parte por 100, parte por 1000. A aula de hoje, o foco é vocês entenderem parte por milhão, bilhão e trilhão. Tá? Como calcular? Aqui no lado direito eu deixei os exemplos para vocês. 1% é 1 para 100, 0,1, 1 para 1000, 0,01, 1 para 10.000 e assim por diante. Até a gente chegar em milhão, bilhão e trilhão eu coloquei aqui. Acho que não. Acho que eu deixei em milhão ou bilhão. Ah não, deixei sim. Deixei trilhão, tá aqui no finalzinho à direita. 1 para 10 a menos 10. Tá? Mas é só para vocês entenderem como a gente chega nesses números. Tá? Então cada produto já foi testado por inúmeros cientistas e eles expressam valores específicos de contaminação, toxicidade e etc. Esses dados estão informados por um papel, um documento chamado FISPIC, Ficha de Instrução de Segurança de Produto Químico. Todo produto químico tem essa ficha de instrução, toda grande empresa. Então nela vem os valores que são perigosos ou que não são perigosos. Lá vocês conseguem consultar a tolerância e a faixa de tolerância de produtos que são ou que não são perigosos. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho alguns exercícios de fixação pra gente, tá? Então considerem que a gente tem uma Coca-Cola com valor total de ácido fosfórico de 0,0000267 gramas por litro. Tem ácido fosfórico na Coca-Cola, isso é um fato. Faz mal pra gente? Não, a concentração é muito perigosa, é muito pequena. Tem muitos outros produtos perigosos que causam mais mal do que o ácido fosfórico que está na Coca-Cola. Várias outras moléculas que se reagem com os nossos aminoácidos, proteínas e os nossos valores nutricionais do dia que atrapalham muito mais do que o ácido fosfórico. Tá?
Então vamos lá, sabemos que 1 está para 100, 0,1 está para 1000. Se a gente olhar o slide lá, 0,0001 está para milhão. Então, aqui eu vou contar o número de zeros que me foi dado. Eu tenho, depois da vírgula, tá? Depois da vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4, 3 zeros até chegar no número 2. Então o número 2 é um número importante para a gente. Então eu vou pegar esse número 2 que está na quarta casa decimal, colocar uma vírgula nele, vai ficar 2,67. E aí eu vou contar quantos números a partir do 2 que tem até chegar no zero. Então eu tenho o 2 é o quarto número, o 0 é o terceiro, o outro 0 é o segundo, o outro 0 é o primeiro. Tenho 4 números, então vai ficar 2,67 vezes 10 a menos 4. Vou contar esses zeros e jogar lá em cima do 10. É uma notação científica. Tá? Ou eu posso simplesmente falar que eu tenho 2,67 partes de ácido fosfórico para cada milhão de Coca-Cola. Tá? 2,66 partes por milhão de ácido fosfórico dentro da Coca-Cola. Para cada 1 milhão de partes de Coca-Cola, eu tenho quase 3 partes de ácido fosfórico. Tá bom? Então tá. Aqui embaixo a gente tem uma situação parecida que se trata do hidróxido de sódio. Tá? Como eu falei, o slide vai ficar para vocês observarem, depois vocês podem olhar com calma. Então a gente tem 5,84 partes por bilhão de hidróxido de sódio. Quanto isso representa numericamente? Então, se eu voltar o slide lá atrás, eu sei que partes por bilhão é menos 7. Então eu vou contar a quantidade, vou repetir zeros até chegar no sexto zero. Quando eu for chegar no sétimo zero, eu vou colocar o número que está representado como ppb, que é esse 5. Vai ficar 5,84. Tá bom? Então 5,84 ppb é igual a 0,00006 zeros. O quinto, o sexto, o sétimo número vai ser o 5, 8, 4 em sequência. Tá? Beleza? Espero que tenha sido suficientemente claro. Para pensar, eu deixei um exercício para vocês. Tá? Uma barata de 5 gramas entrou em um tanque de água capaz de abastecer uma cidade inteira. Esse tanque tem um volume total de 10 mil metros cúbicos de água, ou seja, 10 milhões de litros de água. Todos que beberem dessa água ingeriram uma parte da barata, certo? Isso é fato. Todo mundo que bebeu dessa água ingeriu, comeu uma parte dessa barata. Mas quantas partes da barata a gente está falando? Tá? Então, é isso que eu quero saber. Quanto que representa essa parte de barata? Lembrem-se, 5 gramas estão em 10 milhões de litros, ou seja, eu tenho 5 gramas para cada 10 milhões de litros. Suponha que uma pessoa beba 2 litros de água por dia. Esses 2 litros de água, quanto de barata ela vai ter ingerido? Tá? Então, essa é para vocês pensarem. Pessoal, para essa semana eu vou ficar por aqui. Eu espero que a aula tenha sido instrutiva. Espero que todos estejam bem. Como eu falei, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, tiverem qualquer coisa para falar sobre química ou sobre coisas que vocês julguem que eu entenda, podem ficar à vontade para me procurar no Facebook e a gente conversar, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula.